Alô, galerinha, eu sou o Andrew, esse é o canal Producena, lugar onde falamos de produção audiovisual e cinema. E no Filme Cena de hoje vamos falar do filme Dungeons and Dragons. Um filme de fantasia e aventura baseado num jogo de RPG. Dia 13 de abril foi lançado nos cinemas o filme Dungeons and Dragons, um filme baseado num jogo de RPG jogado por muitos aí na sua adolescência, na sua infância e que permanece até hoje. E sobre a sinopse, sobre os atores, né, o trailer, eu gravei um vídeo de trailer cena falando do trailer, comentando justamente esses pontos para vocês. Então, para vocês que não assistiram, vão lá, assistam o trailer, então assistam depois o filme e venham aqui porque agora a gente vai comentar, falar do filme, né, falar juntinho sobre as partes mais importantes, as interessantes, né, os atores, o roteiro, enfim, aqueles detalhes todos. Mas antes, né, depois que tu assistiu o filme e voltou aqui, eu vou pedir para te se inscrever nas minhas redes sociais. Tem o TikTok, o Instagram, o Quai, os shorts do YouTube, a gente tá sempre postando também. E te inscreve no canal, porque é tu que vai ajudar esse canal a chegar aos 1000 inscritos. Falta pouco, a gente já tá quase chegando nos 1000 e quem vai me levar até lá? Tu mesmo, tá? Então convida mais 7, me ajuda pra gente chegar nos 1000 de uma vez. E tem um link, em algum momento vai ter um link aqui embaixo de uma lista de espera para participar da comunidade Producena, um lugar onde vamos trazer muito mais assuntos que a gente traz aqui no canal sobre cinema e audiovisual, partes mais técnicas, enfim. Então, tem interesse, põe teu nome na lista ali e vamos conversar mais de perto. De que trata então esse filme? É um filme, como eu falei, baseado no jogo. Então, um jogo de RPG, ele é feito para desafiar o nosso protagonista a crescer e a chegar até um dado objetivo, que até lá ele tem que fazer muitas coisas, passar por diversos desafios, digamos, diversos chefes, enigmas e coisas, até que ele alcance o ponto máximo da sua capacidade, que no caso aqui é um grupo, né, não é só um protagonista, para vencer um inimigo em comum, né, e que esse é um dos objetivos, é vencer um inimigo, só que desde o início do filme a gente percebe, né, ele se vê incapaz de vencer sozinho não, porque ele tem a Olga, né, a gente falando aqui do Edgin, que é o protagonista, só que os dois não são capacitados o suficiente para vencer um grande império, né, um estabelecido, então eles precisam de uma equipe, precisam de mais pessoas que são os nossos arquétipos dos jogos, né, cada um tem uma função diferente, uma capacidade, uma habilidade diferente, que todos juntos conseguem criar ali uma força suficiente para vencer o inimigo, que é o nosso Food e a Sofina, né, que é a nossa maga de capa vermelha. Mas falando diretamente dos personagens, temos o Edgin, que é o nosso protagonista, a pessoa que puxa todo mundo por causa das suas próprias causas e também pelas causas generalistas, né? Porque esse império estabelecido pelo Food é um império que tem feito mal para muita gente, né? Para as pessoas de classe mais baixa. Afinal, o objetivo dele, desde o início, desde sempre, são juntar riquezas, né? Para ele é um objetivo egoísta e que muitas pessoas acabam pagando por isso, né? Então o Edgin, ele é o carinha, o planejador. Só que antes de ser o cara inteligente, ele é um arpista, ou seja, o carinha que toca harpa, que faz aqueles sonzinhos, que canta daquela época medieval, né? Porém, ele deixou de cantar, de exalar essa felicidade a partir do momento que a esposa dele faleceu. Faleceu não, né? Ela foi falecida, né, por pessoas malignas e que então ele não teve mais uma motivação para isso, né? Apesar de ter a filha dele ainda, um pouco da alegria dele foi roubada. Tentando então trazer uma alegria para a filha dele e mostrar que ele também tem condições de seguir a vida dele. Cada um tem um arquétipo, né? Quando a gente vai começar o jogo, a gente vê, tu vai ser o quê? Tu vai ser o carinha do corpo a corpo, longa distância, da magia, né? Quem jogou ou algum jogo de RPG, não necessariamente o Dungeons and Dragons, sabe que existem esses tipos diferentes de personagens, né? Com habilidades totalmente distintas para poder destacar eles e poder dizer, tá, qual é o teu estilo de jogo, né? Cada personagem traz um estilo. O nosso Edgin, então, ele é o carinha mais inteligente, de certa forma, e a Olga seria naquela linha dos bárbaros, né? Que é aquele cara ou a mulher forte que trabalha com corpo a corpo, com um machadão, com aquelas ferramentas, aquelas armas pesadas para derrotar o inimigo na unha mesmo. A Doric é a druida, que é aquele ser com capacidades mágicas, mas que na maioria das vezes as suas habilidades se estendem a se transformar o corpo em animais, em outros seres, inclusive o que ela se transforma é uma mistura de urso panda com uma coruja, se não me engano.
que é um bicho branco, peludo, doido lá, que ela, digamos que criou com essa magia dela, né? Temos o Simon, que é o nosso mago necromancer, né? Aquele que tem capacidades místicas de lidar com o mundo mágico e também com o mundo dos mortos, aquela coisa toda, né? Um bagulho doido. Por fim, o Shank, que é um paladino, que é tipo um cavaleiro, né? Que ele usa muito mais das suas habilidades e da sua inteligência, da sua sabedoria, do que é o corpo a corpo, né? Diferente da Olga, que é um bárbaro que é literalmente quebrar, rachar as pessoas no meio. Ele tem espadinha, tem escudo, só que ele trabalha muito mais na defesa, na sabedoria, na bondade. É um carinha que, digamos que traz o lado bom do nosso grupo e do pessoal todo, né? Eles não estão juntos o tempo todo. Inclusive o Shank, ele não tá em todo momento com o nosso grupo, ele aparece num dado momento para trazer uma solução. Dentro dos arquétipos de um filme, ele seria tipo aquele mestre que surge porque é o único que tem uma certa capacidade, uma informação, uma sabedoria para dar a direção para o nosso grupo ou personagem para eles poderem seguirem na história, né? Então o Shank, ele vem mostrar para eles assim, ó, vocês precisam de um capacete, tudo bem, eu vou testar vocês, se vocês têm a capacidade, vocês são bons mesmo, então tá, então o caminho por aqui, vocês vão seguir e acabou a minha parte. Ele traz uma participação ali, ele cumpre um dos arquétipos do jogo para mostrar que ele estava no filme, e é importante com certeza, mas não é um personagem tão ativo que a gente percebe quanto os demais. E a Doric, né, como a gente acabou de falar dela, ela tem as suas motivações pela sua aldeia, né, porque o governo do Food lá, ele acaba fazendo mal para a floresta onde ela vive, para todo o ecossistema, a população, as pessoas dela, o povo dela está sofrendo por isso, então a motivação dela é fazer isso pelo povo dela. Falando mais específico do Ed, né, qual é o grande objetivo dele, né? Ele é o cara que toca harpa, é o inteligente, só que para que ele é inteligente? Para que ele tem essas habilidades? Ele é o protagonista principal, ele que puxa todo mundo, porque ele que começou essa história. Como um bom ladrão que é, ele começa o filme já fugindo da grande prisão onde ele estava junto com a Olga, porque ele roubou um lugar e foi enganado. E ali ele foi pego e preso, porque ele estava em busca de um tesouro, obviamente, né, dinheiro para manter a vida de um ladrão, como ele bem já tem. Só que ele queria um artefato que ressuscitaria a esposa dele. Ele tinha uma vida certinha, uma vida ok, com a esposa dele e tudo. Só que num dado momento alguém quis se vingar e foi lá e acabou, né? Matou a esposa dele. Então o objetivo da vida dele foi encontrar uma forma de ressuscitar, já que ele vive num mundo mágico, a esposa dele. Só que nessa função toda, né, ele acabou, além do dinheiro, que ele obviamente queria também, sendo pego e foi preso, e com isso ele perdeu também a filha dele, a Kira. Então ele ficou 2 anos preso numa cadeira, um calabouço, e agora ele busca, agora em liberdade, porque ele fugiu de lá, resgatar a Kira, que na verdade não era para ser um resgate, ela estava com o Food, que era no primeiro momento parceiro dele. Só que ele viu que o Food foi pro outro lado da força, então tudo isso virou uma operação de resgate. O que ele precisa então nesse filme é resgatar a filha dele e encontrar novamente o tesouro, né, a plaquinha que faria com que a esposa dele ressuscitasse. E por isso que ele reúne toda essa galera e cada um do pessoal com as suas habilidades para poder chegar até o grande castelo, o reino lá do Food, e conseguir o que ele quer. A Olga nessa história toda, ela sempre foi muito próxima, muito amiga, parceira do Edin, só que ela também foi uma mãe, a mãe que a Kira não teve, porque a Kira, ela era pequenininha quando a mãe dela faleceu, e a Olga surgiu mais ou menos nesse tempo, pelo que parece, e acabou cumprindo esse papel de mãe na vida dela. Então ela é muito mais do que uma amiga, ela cumpre essa função, né? É a parceira, uma suposta mãe substituta da Kira, da família. Então, mas não deixa de ser muito forte, porque aí as cenas de luta em que ela participa, poxa, ela representou muito bem, foi muito legal, toda aquela força, aquela brutalidade, a habilidade com as armas pesadas. Tem muitas cenas de luta com a Olga que ficaram muito legais, muito legais. Eu gostei muito desse filme por tudo que ele compõe, né, toda a composição dele, mas essas partes de luta, de ação entre os personagens, essa troca de habilidades no campo de batalha ficou muito legal, muito bem feito, muito bem construída, e uma das principais delas são as que a Olga trabalha, participa ali, mostrando toda o arquétipo dela, a força de um bárbaro, de uma bárbara, né, no caso fêmea bárbara. Mais do que um filme então baseado num jogo, é um filme que tem uma história, né, não é só aquela coisa assim, vamos colocar
colocar a temática de jogo, vamos meter ali a época medieval, vamos colocar uns poderzinhos e é isso. Eles criaram uma história, criaram um enredo, um objetivo, tem um roteiro muito bem construído ali, as falas, as ligações dos personagens, o andamento, o progresso da história toda e também o ponto cômico, porque ele é engraçado em alguns momentos, mas é na medida certa, ele não é aquela coisa que joga uma piada e fica naquilo ali, as pessoas tentam absorver a piada e fica todo mundo querendo ser engraçado e não funciona. Não é bem assim, eles trazem, na verdade não é para ser engraçado, mas acaba sendo engraçado algumas coisas e eles, ok, segue, mas aquilo acontece e passa. Eles não ficam insistindo naquilo. É uma comédia, não é uma comédia, mas é um ponto cômico, um alívio cômico na nossa história que funciona muito bem, tem um tempo determinado, acontece na hora certa, termina na hora certa e segue a história sem perder o foco e a essência do momento, da cena, daquilo que está sendo construído, né? Então, o roteiro é bom, tudo se encaixa, tudo funciona, tem uma história, a gente sente a história e participa junto. Eu gostei muito de toda essa construção, esse andamento da nossa trama criada para esse filme, né, que poderia ser só mais um filme sobre jogo, com uma história e tal, manjada, só que eles conseguiram dar uma personalidade tão boa para esse filme que eu achei espetacular. E obviamente ele não deixa de trazer muitos dos elementos dos jogos, né, então eu pontuei alguns aqui. Então ele tem os baús, aquele quando tu abre para pegar uma arma nova, um novo recurso, para te poder avançar naquela nova proposta da fase, né, do momento. Tem os portais que eles usam algumas vezes para avançar em momentos muito importantes da história, submundos, zumbis, mortos que voltam, né? Que é diferente de zumbis, né? São pessoas que estão embaixo da terra que eles utilizam para conseguir pegar algumas informações, né, a partir dos poderes do nosso necromancer, o Simon, que se mostra não muito habilidoso num primeiro momento, mas que vai despertando e mostrando a evolução dele, né? A gente percebe que todos os personagens evoluem, né? Todos eles têm um ponto inicial e eles caminham até um ponto B, onde eles se tornam melhores do que eles eram no início do filme, né, da nossa história. Tanto que o nome do filme é Dungeons & Dragons, honra entre rebeldes, né, entre ladrões. Então a gente percebe que eles têm uma cumplicidade entre eles trabalham juntos, eles se entendem o propósito, a motivação de cada um dos outros e conseguem funcionar, fluir muito bem juntos. É uma parceria, é uma concordância entre as habilidades deles que funciona muito bem. Enfim, tem magias diversas, tem tesouros e também tem muitos caminhos. É um enredo interessante porque não é só uma história que vem aqui, vai lá e a gente sabe onde vai chegar. Obviamente que a gente sabe que vai haver o resgate, que eles têm que chegar até o objetivo, só que eles criam muitos caminhos, empecilhos, conflitos, que eles têm que se desafiar e conseguir aumentar e melhorar suas habilidades para chegar até a próxima fase, para conseguir o próximo objeto, ou o capacete, por exemplo, que ele precisava conseguir, para abrir a porta que estaria lá então a plaquinha lá que eles precisam. Enfim, cada estágio da história eles precisam vencer e se superar para poder avançar para a próxima fase, né? Ou seja, é mais um dos elementos que eles trouxeram dos games e encaixaram nos filmes, que eu acho inclusive que muitos filmes poderiam ter muitas ferramentas utilizadas nos games em termos de avanço da história, em termos de interação dos personagens, que ainda não são explorados nos filmes e que os jogos já estão explorando ferramentas dos cinemas e os filmes ainda não estão explorando as ferramentas, os elementos utilizados, as estratégias utilizadas na criação de jogos. E cada personagem tem a sua participação. São 5 deles, né? Tem o Shanks, só que ele aparece num determinado momento, mas que ele é importante. Mas os outros 4, temos 2 principais e mais outros 2, eles cada um tem o seu momento, né? Digamos que o Ed está sempre à frente, sempre mostrando, vamos para cá, vamos fazer isso, não vamos fazer plano B, plano C, plano D, que virou plano A de novo. Os outros personagens também trabalham muito bem juntos e tem a sua vez, tem o seu momento. Não tem aquela onde a gente pensa, tá, e aquele outro personagem que não apareceu mais? Ah, sinto falta de ver um pouco mais dos poderes, das habilidades desse personagem. Todos se manifestam e cumprem muito bem o seu papel, tem o seu espaço dentro da história, aparece muito bem e encaixa cada espacinho que parece que faltaria, não falta. Tudo acontece
com a participação de cada um em cada momento, no tempo e na proporção correta. A exemplo disso, temos a cena onde eles precisam colocar o tipo de uma moldura de espelho, de um quadro dentro de uma carroça, porque ali eles criam um portal e escondem o portal para que ele pareça uma obra de arte, né? Eles precisam colocar esse quadro dentro de uma carroça que está levando os tesouros lá para o castelo. Só que com isso tem toda uma função. Então tem o primeiro que põe o quadro ali embaixo da carroça, tem a Olga que vai tirar ali as madeiras debaixo da carroça para outra passar, a Doric entra por ali e atravessa e entra dentro da carroça e tira, enfim, cada personagem tem uma habilidade que supre uma necessidade que vai surgindo, né? Eles se complementam e se completam para poder vencer aquela etapa e seguir a nossa história, né? Outra cena interessante também é uma cena em que a Doric, lá mais no início do filme, logo que a equipe foi formada, ela tá no castelo em formato de uma mosquinha ali, ouvindo o que os outros estão falando ali, como é que faz para entrar no castelo, como é que faz para entrar no lugar do tesouro onde eles precisam necessariamente entrar. Inclusive o grito que a Sofina dá na hora que ela enxerga a Doric, né, percebe uma presença ali de um mago, de um ser místico, é bem aterrorizante aquela expressão, né? Mas enfim, a Doric ela sai voando, depois ela se transforma num rato, depois ela se transforma em outro bicho, depois ela sai voando, depois ela cai e vira outro bicho e vai indo. Então é uma cena muito legal, que é o momento dela aparecer um pouco mais e que mostra também o nosso contexto social do universo, mostra um pouco do castelo, da segurança do castelo, das pessoas que andam na rua, como é que é a vida, né, a rotina das pessoas que vivem naquele espaço todo. É um momento muito marcante. Mas tem outra cena que eu quero destacar aqui, que eu gostei muito, ela realmente é muito chamativa, ela aparece no trailer, que é o momento do labirinto. Acho que todo filme, toda história que mostra um labirinto, ele tende a ser muito interessante, porque o labirinto não é só um espaço que tu tem que encontrar ali a saída, mas é um lugar onde há coisas escondidas, né? O que esperar dentro daquele labirinto? Não é só um caminho para encontrar a saída, é também um momento de surpresas, né? Eles vão colocar dificuldades no meio desse caminho para que a gente não consiga, e é o que a gente encontra, né? Para começar, tem um tipo de uma pantera negra ali com uns bichos, sei lá, umas plantas saindo das costas dela, e ele começa a perseguir todo mundo, né? Que não é só a nossa equipe que tá ali, tem outros personagens, outros seres que acabam sendo vítimas pra gente ver essa pantera pegando, né, abocanhando alguns deles, e que ela consegue também se projetar para enganar o inimigo dela e conseguir pegar, né, abocanhar quem ela tá mirando, né? Além dela tem outras armadilhas, tem os baús no meio do caminho para te encontrar ali uma arma para poder te ajudar na função, tem outras armadilhas que acabam atrasando e fazendo perder alguns dos nossos personagens ali, não dos principais. Enfim, é um espaço muito legal, muito dinâmico, onde a gente percebe que eles têm que se virar mesmo, e vão lá e se perdem e se encontram, e tem um inimigo aqui, a saída lá, o que a gente tem que fazer para poder sair. Enfim, é uma cena muito legal, muito bem construída. Enfim, eles conseguiram resgatar a Kira, estavam aí no barquinho com o tesouro, com a Kira, todo mundo vivo, todo mundo bem, prontinho para ir embora, até que eles vêm. Todas as trevas vindo dos céus, porque a Sofina, a maga vermelha, ela conseguiu o que ela queria, as pessoas, porque o objetivo, segundo a lenda, enfim, o que deveria acontecer, é que ela conseguisse, através de um chifre ali, puxar ali as energias das trevas e transformar todos em zumbis, né, um exército de zumbis, e que ela estava prestes a fazer isso com todo mundo reunido lá. Só que aí entra a nossa equipe em ação e mais uma vez todos eles juntos ajudam, e tem uma luta assim entre eles e a Sofina e o bicho que ela cria. Ela dá vida para uma estátua que começa a lutar com eles, né, que é um tipo de um dragão, e vai acontecer uma coisa aqui, outra lá, e cada um ajuda com a sua habilidade, com a força, com a inteligência, com a magia, com a proteção, com o bicho ali em que a Doric vira. Enfim, cada um contribui, e sinceramente, pra mim é melhor que Vingadores. Vingadores, né, eu sei que muita gente vai discordar disso, e tu pode muito bem discordar, né, cada um tem a sua opinião, mas quando o Homem de Ferro morreu, eu não chorei. Mas quando a Olga morreu, depois, né, voltou à vida, ressuscitou, aquele momento todo, ali eu chorei. E então, o que os Vingadores demoraram um tempo para construir, eu não consegui pegar aquela emoção, mas o que eles fizeram num filme só, eu consegui sentir e mergulhar dentro daquele filme. Tudo bem, eu não sou muito de filmes de super-heróis, então isso influencia de não ter gostado tanto. Não que eu não gostei, eu só não achei tudo aquilo quanto outras pessoas que eu sei que choraram na hora lá do Tony Stark. Mas esse filme que
digamos que é tipo um filme de super-herói, né? São bandidos, mas são heróis, têm habilidades diferentes, assim como super-heróis e tal. Eu gostei mais do Dungeons & Dragons do que o Vingadores lá naquele momento do Thanos e tal. Comenta aqui o que vocês preferem, se vocês gostaram do Dungeons & Dragons ou se vocês ainda preferem a Marvel ou se são coisas diferentes, né? Põe aqui a tua opinião nos comentários que eu quero saber. Enfim, a Alga volta à vida, ao invés dele usar a tabuinha lá para ressuscitar a mulher dele, ele ressuscitou a Alga, que era como uma parceira, como uma mãe para a filha dele, né? E todos permaneceram juntos, afinal de contas, né? Eles se deram tão bem como uma equipe. E aí tudo termina, só que ao mesmo tempo eu acho que eles têm condição de criar um filme 2, porque os nossos personagens estão alinhados, eles continuam juntos, cada um tem a sua habilidade, eles resolveram uma questão. Porém, se os jogos conseguem criar um novo vilão com um novo objetivo, ambicioso de uma outra forma, por que eles não vão trazer um novo filme, né? Se tiver um bom resultado de bilheteria, enfim, pro filme, é bem possível que eles façam 2 e eu gostaria. Eu acho que tem tudo para eles fazerem um 2, não que existem notícias sobre isso, mas o filme foi construído de uma forma que tem muita possibilidade para expandir ainda mais esse universo e mostrar ainda mais as habilidades dos nossos heróis, ladrões-heróis, e construir mais história, que eu acho que seria muito interessante. Ou que seja uma série, né? Por que não? Esse foi Dungeons & Dragons, espero que tenham gostado. Tendo alguma dica de algum outro filme diferente, de fantasia, de aventura, ou qualquer um que prefira, me diga que eu vou trazer aqui pro canal. Isso é tudo, pessoal. Muito obrigado, que eu sei que tu deixou o teu gostei e o teu comentário aqui embaixo. Obrigado também, que eu sei que tu já compartilhou o vídeo, te inscreveu no canal e te vejo no próximo episódio de Producena.